Bem, amigos, estamos voltando para o nosso programa Expressão Universitária aqui para falarmos um pouco sobre, até você poderá achar estranho, porque está chovendo aos cântaros por aí essa semana, e nós vamos falar sobre falta d'água e de como fazer para enfrentar esse problema. Mas isso é hoje, a semana que vem pode mudar, daqui uns dias a gente pode enfrentar até, quem sabe, algum racionamento, não se sabe. Enfim, eu quero começar este programa com a seguinte frase: a água é um recurso natural insubstituível para a manutenção da vida saudável e bem-estar do homem, além de garantir a autossuficiência econômica da propriedade rural. E foi para falar sobre isso, e principalmente sobre o projeto que a Prefeitura está desencadeando aí na região, que nós convidamos para o nosso programa aqui, então, o secretário municipal do Meio Ambiente, o Cristiano Moreira, que foi nosso acadêmico das ciências biológicas e que pela primeira vez está vindo ocupar um pouquinho do nosso espaço aqui. E também contamos com a presença do nosso coordenador do curso de Ciências Biológicas, o professor Vanderlei Dessian, a quem convidamos então para falar sobre o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais. O programa já foi lançado nos últimos dias, acredito que a grande maioria da população já tenha detalhes a respeito disso, mas nós resolvemos convidar o secretário Cristiano e o professor Vanderlei para detalhar um pouquinho mais a respeito disso. Cristiano, em primeiro lugar, bem-vindo ao nosso espaço. O que é realmente o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais? Tá bem. Me permita usar um minutinho do tempo aqui, Ademar. Primeiro, para agradecer você pelo convite, né? Agradecer a URI, agradecer ao professor Vanderlei também, porque é nesses espaços, né, de formação de opinião, e a gente sabe que o programa Expressão Universitária tem uma trajetória já de muito tempo, né? E é um espaço onde se forma opinião, e para se formar boa opinião, né, a gente precisa levar a informação qualificada. Então, como tu já bem disseste, né, o programa já foi lançado, é uma honra para nós estar aqui falando do programa, divulgando o programa, porque a gente entende que este programa de recuperação de recursos hídricos, né, por mais que agora a gente está uns 40 dias aí abaixo d'água, né, essa noite mesmo foi um dilúvio. Mas a gente tem que se preparar, obviamente, para os momentos de crise, e elas vêm, né? Esses momentos eles acontecem. Os últimos 2 anos foram anos de uma redução da quantidade de água que se choveu, o solo estava já bem, né, exaurido em termos de água acumulada, e que bom que veio essa chuva nesses últimos dias para essa normalidade, mas a gente precisa mais do que essas chuvas para a gente ter água em quantidade, água com qualidade, para abastecer nossa população aqui, né, urbana, que hoje nós estamos aí na casa dos 110 mil habitantes. Então esse programa, na verdade, é um programa amplo que o município de Erechim está levando para a área rural. Em essência, ele vai acontecer lá no universo rural. E ele é um programa para fazer recuperação, então, dos recursos hídricos, recuperação de vários tópicos que envolvem meio ambiente, né, de forma mais ampla, e ele vem assim sendo recheado, digamos assim, ou ele vem sendo a menina dos olhos, porque a gente também está implementando o pagamento por serviços ambientais, que a gente vai detalhar depois aqui um pouco mais no decorrer desse nosso bate-papo. Eu queria uma breve análise também do professor Vanderlei, que é um estudioso no assunto. Como é que o senhor vê o lançamento desse programa por parte do governo municipal? Boa tarde a todos, em especial ao Cristiano, que nos brinda com esse assunto, e de certa forma a Prefeitura de Erechim, a Secretaria do Meio Ambiente, que teve a coragem de implementar num primeiro momento um projeto a nível praticamente de Estado. Então a gente vê que essas ações, muitas vezes elas requerem coragem. E o requerer coragem é porque são assuntos novos, temas novos. E quando a gente fala em pagamento por serviços ambientais, a gente tem que se dar conta
que muitas vezes, para a gente ter um ambiente adequado, e a gente fala muito de água, e em função até das circunstâncias que a gente acaba vivendo no norte do Rio Grande do Sul, este tipo de projeto ele vai nos mostrar a importância de nós termos uma qualidade dos ambientes naturais para nos fornecer água justamente nos períodos de baixa precipitação no verão ou em anos de El Niño e Laninha. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em pagamento de serviços ambientais, a gente primeiro vai ter que pensar no qual é o papel em si que essas áreas mantidas como natural elas vão exercer como forma de uma grande caixa d'água no tempo. Ou seja, quando eu mantenho água no solo através de áreas com uma qualidade um pouco mais natural, automaticamente eu estou propiciando que nós tenhamos mais água no tempo. As nossas nascentes serão mais duradouras, os nossos banhados terão mais tempo de água para poder nos servir a longo prazo e automaticamente a gente tem mais água para poder ser usada tanto no meio rural quanto no meio urbano. Cristiano, o seguinte, eu vejo, eu particularmente, como bom entendedor de meio ambiente, o grande desafio de vocês vai ser qual? Conscientizar o meio rural de que há necessidade e que todos sairão ganhando com esse tipo de iniciativa? Sem dúvida, a mobilização, Ademar, e a sensibilização são uma das tarefas mais árduas dentro desse processo quando se implementa um programa dessa envergadura, né? Eu vou fazer um recorte aqui de uma experiência que a gente foi conhecer lá de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem, né, um programa de pagamento por serviços ambientais. Também no interior. Também no interior. E eles têm algo como 10 anos do programa. Em 10 anos do programa, eles têm 26 produtores envolvidos hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como bem o Vanderlei colocou, nós, ao propormos esse programa, a gente tinha uma noção do desafio, né? E conforme tu vai evoluindo dentro do programa, né? Porque nós estamos estabelecendo as bases dele ainda, né? Mas conforme você vai evoluindo, você vai vendo, vamos dizer assim, na briga que tu se meteu, no formigueiro que tu se meteu. Mas é o nosso trabalho, a nossa função, é o que a gente gosta de fazer e a gente quer deixar, vamos dizer assim, o meio ambiente melhor, né? Melhor para a comunidade como um todo. Por que eu usei o exemplo de Balneário Camboriú? Porque, para nossa surpresa, isso foi de fato surpresa, eu sempre disse nos espaços que a gente teve para falar do programa, que se nós tivéssemos um produtor aderido, nós faríamos o programa se iniciar com um produtor. Para nossa grata surpresa, no dia que nós lançamos o programa no dia 6 de junho, agora, o último, né, lá na comunidade de Capoeirê. E não foi à toa que a gente lançou lá porque ela representa a casa do agricultor, né? Foi no interior, foi numa segunda-feira fria, chuvosa, mas nós estávamos lá com mais de 100 pessoas, né, produtores, a sociedade aqui, né, da cidade envolvida, enfim, uma série de representações. E nós lançamos o programa, Ademar, com 10 produtores rurais, para nossa surpresa. Ou seja, 10 já... 10 aderiram, acreditaram na proposta, né, isso que a gente conseguiu trabalhar do dia 15 de junho do dia 15 de maio a 6 de junho, que é quando teve um pouquinho de mídia aí, né, começou a aparecer o programa, nós tivemos 10 produtores que já acreditaram no processo. E assim, simbolicamente, o 10º produtor, eu vou falar o nome porque é meu amigo pessoal e nos permite que a gente assim o faça, que é o Toninho do Sindicato Rural, que também representa, né, uma série de outros produtores. Hoje nós estamos com 25 produtores aderidos. Então o programa ele vai ganhar escala, né? A gente sente que o produtor chegou o momento, tá, né? Eu acho que foi no momento certo que a gente construiu esse programa. E eu preciso dizer aqui que ele é um programa que ele está sendo induzido pelo município, mas é um programa que ele foi pensado, formatado em muitas mãos. Foi o Conselho Municipal de Meio Ambiente que nos ajudou, porque só lá no Conselho nós temos 20 entidades representativas da cidade, né, que atuam em meio ambiente, atuam com gente, atuam, né, na sociedade de um modo geral. Nós temos o Comitê de Bacias que também nos auxiliou. As universidades, a própria URI nos ajudou muito, né, no pensamento, através do professor Vanderlei e de outros atores da URI.
Universidade Federal, a UERGS. Então, quando esse é um assunto que todos têm que se envolver. O programa, quando ele vai envolver, porque assim, ó, ele não ele está sendo fomentado pelo município, mas ele é da comunidade, ele é da sociedade de Erechim. E acho que a gente provocou ele no momento certo, A gente sabe já desde muito tempo, por exemplo, que a política simples de mandato e controle, que é pegar a lei, pôr embaixo do braço e ir lá e trabalhar só o aspecto punitivo, ela cumpriu a sua função, mas hoje sozinha ela não cumpre mais essa função. Então a gente precisa avançar um pouco mais, né? E o avançar eu acho que é justamente levar isso e levar esse programa para a área rural. A gente confia e sabe que ele vai resolver muitos problemas, porque na aproximação com o produtor rural a gente sentiu muito isso. Quando a gente leva um programa lá de peito aberto, como a gente fala, e o programa ele é de adesão voluntária, então a pessoa tem que querer, ela tem que entender que o programa está oferecendo algumas condições, né, e algumas vantagens, mas o produtor também ele tem essa sensibilidade de saber que ele precisa fazer a parte dele, porque meio ambiente equilibrado é produção rural qualificada, é sustentabilidade, é a melhoria nos aspectos de produtividade, né? E ele também quer deixar um legado para o filho, para o neto, né? Então, por conta de tudo isso, eu acho que o programa está entrando no mercado, está entrando no momento certo. E acreditamos que ele vai ter uma vida muito longa aí. Em pouco tempo, a gente acredita assim, ó, que com 2 ou 3 anos a gente vai ter resultados fortes e efetivos. Que tipo de recompensa o projeto prevê isso? Como é que vai se dar essa recompensa? É em produção, é em recursos, é dinheiro? Então, de que forma que a gente deixou ele modelado? A nossa lei, e aqui vou fazer um agradecimento de público de novo para a própria Câmara de Vereadores, porque o projeto foi aprovado por unanimidade, né? E nos termos que nós propusemos, porque nós que estávamos, vamos dizer assim, coordenando o processo de modelação da legislação, a gente sabe onde que tem determinados gargalos e a Câmara compreendeu, tanto que aprovou sem alterações e por unanimidade. Então, assim, o produtor adere, né, ele vem para o chamamento, ele adere ao programa. De agora até o mês de setembro nós vamos fazer os contratos de adesão, porque isso na prática é um contrato, né, que tu faz com o produtor rural. Assim que ele adere, ele vai receber um mapeamento da propriedade, Ademar. Então esse mapeamento o que vai fazer? Vai mostrar onde está a nascente, né, onde que está o riacho, onde que estão os setores de produção, onde que estão as instalações rurais. Ele recebe uma foto, um diagnóstico de primeira qualidade da propriedade rural dele. E por que esse diagnóstico? Porque quando nós vamos fazer as compensações financeiras, inclusive, do programa, nós precisamos saber onde está o riacho, porque o programa ele paga pela conservação de nascentes, né? Hoje a gente está falando em R$500 por nascente conservada, anual esse valor, e ele paga o equivalente financeiro a 10 sacas de soja por hectare preservado. Então a gente precisa saber no detalhe aonde que está a drenagem, onde que está o riacho, para depois a gente poder mensurar quanto ele estará protegendo de cada lado desse riacho, para chegar num quantitativo final. Por exemplo, tem 2 hectares preservados e 3 nascentes. Bom, se ele tem 2 hectares, ao final do ano, ele vai receber o equivalente financeiro de 20 sacas de soja, né, e o R$1.500 pelas nascentes preservadas. Isso é um eixo do programa, né, que a gente está tratando como um eixo mais, digamos assim, de recuperação ambiental mais tradicional. Porque o programa também tem um outro eixo, que aí é o eixo que nós tratamos como de produção sustentável. O que esse eixo de produção sustentável traz? Ele traz alternativas, inclusive, de produção econômica. Então, por exemplo, a erva mate, né? Nós mencionamos a questão do pinheiro enxertado, que é uma tecnologia, está chegando como nova, mas é uma tecnologia que tem uns 20 anos, foi desenvolvida pela Embrapa e pela Universidade Federal do Paraná. Nós temos a recuperação energética, que é plantio de árvores para consumo para lenha mesmo, que na nossa região isso tem uma demanda grande. Hoje o pessoal está indo buscar lenha a 300, 400 quilômetros, entendeu? E então dá para colocar esses aspectos de produção, mesmo nessas áreas de APP, porque para você formar, por exemplo, uma floresta energética, você vai precisar de 8 a 10 anos, se a gente pegar, por exemplo, a Bracatinga, né? Nesses 8 a 10 anos, ela está colocando água no solo, ela está estocando carbono, ela está evitando o desmatamento de mata nativa, e ao final desse tempo, o produtor pode fazer o manejo, né?
e aí, inclusive, trazer renda para a propriedade aos olhos do próprio programa. Uma outra coisa que a gente vai fomentar forte é a questão da apicultura. Nossa região tem muito potencial para apicultura. Bom, a gente podia falar o programa inteiro só da apicultura, né? Nós voltamos lá, nós temos mais espaço, mas em outros programas. Em outros programas, exatamente. Então, para dar algumas linhas gerais assim da questão de adesão voluntária, que já é um diferencial, nós vamos impor alguma coisa. O agricultor vai sentar conosco e vai dizer como que ele quer fazer o planejamento de recuperação dessas áreas, que é outra característica, essa flexibilidade, né? E aí ele vai ou para o eixo de recuperação ou para o eixo de produção sustentável. Professor Vanderlei, eu acredito, pelo que eu estou ouvindo aqui do Cristiano, que existe uma tendência muito forte de recuperação de mananciais. E existem, e a gente se fala, porque a imprensa e muita gente denuncia, e volta e meia, a tendência não é punir nesse momento, mas recuperar o tempo perdido, de que existe uma tendência, um cálculo aproximado de quanto se recuperaria nos próximos anos, tanto de mananciais quanto de nascentes, porque a gente sabe que nascentes são fundamentais. Uhum. Tem duas questões importantes até que o Cristiano colocou e que cabe a gente lembrar de algumas situações. Uma delas eu tinha anotado aqui a questão, eu já vou responder a questão de quando se recupera, mas a primeira é a questão da palavra adesão. Aderir, abraçaram a causa, tá? Né? Então, no momento que eu estou aderindo a algo, quer dizer que primeiro eu acredito nela. Segundo, que eu acredito nas causas e no objetivo daquilo que eu estou aderindo. E o terceiro é que, em relação ao projeto de pagamento por serviços ambientais, a causa é o ambiente. Tá? Eu vou entrar já nessa questão toda aí do porquê. Então, por exemplo, o Cristiano, nosso secretário, colocou que nós temos hoje 25 produtores que aderiram. Mesmo sendo pequenos produtores rurais, provavelmente cada produtor, vamos chutar por baixo, que desse 1 hectare para cada um desses produtores. 25 produtores, 25 hectares de área que elas vão estar cumprindo, continuarão cumprindo o papel econômico na propriedade e, ao mesmo tempo, um papel ambiental. Entendeu o cálculo que hoje em dia a gente poderia fazer? Então, quanto a gente vai recuperar, nós não teríamos como estimar hoje. Mas nós não poderíamos dizer quanto. Mas nós poderíamos estimar que se nós tivéssemos 100 agricultores aderindo ao projeto em Erechim, talvez nós tivéssemos por baixo 100 hectares. Quanto que 100 hectares correspondem à água infiltrada no solo e que permanece por um longo período de tempo, mantendo os nossos mananciais saudáveis. E aí eu coloco do porquê. Bom, hoje o grande papel do meio rural é justamente resgatar essas funções mais ecológicas como um produtor de água. E aí o agricultor ele se torna também um produtor de água. E o porquê que eu coloco isso? Porque aí sim, nós do meio urbano, nós precisamos abraçar a causa com mais intensidade ainda que o pessoal do meio rural. E apoiá-los ao extremo, e apoiar essas causas. Eu citei no dia da Semana do Meio Ambiente, ações como essa nos deixam muito felizes, e eu coloquei no dia de uma palestra minha, essa questão na Salma, essa questão do pagamento por serviços ambientais, e outro exemplo bem prático, Três Arroios. Três Arroios tem um sistema de cisternas, que eles estão dando um pequeno incentivo ao abatimento no IPTU. Então, aí a gente começa a enxergar o porquê que a gente tem que abraçar essas causas. E aí eu coloco aqui, papel do meio rural, papel do imóvel rural, do agricultor, da propriedade rural nesse processo, só que é óbvio que por muito tempo a gente achava que era um papel, que nem o Cristiano colocou, que simplesmente nós cobrávamos, dizia, tem que cumprir a lei, te vira. Só que nesse momento está sendo feito um pouco diferente. Além de também entender que existe a legislação a ser cumprida, também existe a questão aquela que o imóvel rural, para nós que moramos numa cidade e que consumimos água, consumimos recursos, a gente está falando de água, mas tem a questão do oxigênio, tem vários outros aspectos. Mas então, nós apoiarmos, porque é de lá que a gente vai ter a qualidade da nossa água, é de lá que talvez venha a qualidade do nosso ar, porque nós não produzimos em quantidade suficiente no ambiente urbano mais fechado. E dos próprios produtos deles que a gente consome. Sem contar dos produtos. Produtos que, por exemplo, um mel de Bracatinga, tá?
O mel de Baracatinga está sendo exportado para a Alemanha. Nós temos, eu ia falar isso, nós temos aqui em Viadutos, né, que inclusive o Márcio ali, que é um dos coordenadores, ele quer participar, né, do programa aqui, né, porque leva renda ao produtor, facilita que ele, vamos dizer assim, acredite ainda mais no processo, né? Então ele consegue produzir numa área que ele tinha a sensação de que era pura e simplesmente só para causar, digamos assim, aos olhos do produtor às vezes uma deficiência de produção. A gente vai inverter essa lógica, tanto do aspecto produtivo quanto do aspecto dos produtos e dos serviços ecossistêmicos que o professor Vanderlei colocava, né? Então tu inverte, e lembrando também, nós estamos falando de propriedades privadas. 99,9% das propriedades onde nós temos as bacias, que é, lembrando aqui, a bacia do Cravo, a bacia do Leãozinho e do Ligeirinho e parte da bacia do Campo, porque a nossa água que entra lá na barragem, que vem aqui para a cidade para abastecer 110 mil bocas depois, vem desses 4 riachos, desses 4 rios. E nós estamos falando de propriedade privada. Hoje, pela legislação, nós teríamos propriedades que talvez teria que recuperar 5 metros de vegetação na beira do rio. Já tem um monte de estudo aí que foi produzido e que continua sendo produzido, que mostra que essa metragem não é suficiente para fazer proteção do recurso hídrico. Não é o quantitativo necessário para te ter os serviços ecossistêmicos acontecendo. Então a gente precisa ampliar isso. De que forma que a gente amplia? Trazendo a figura do pagamento por serviços ambientais. Aí você consegue dizer para o produtor, olha, eu posso te pagar tanto para você ajudar na reconstrução do meio ambiente. Você deixa de lado aquela visão onde o produtor era o responsável por todos os males, né, das questões do ambiente natural. Muitas vezes por falta de orientação. De orientação, por algumas vezes por necessidade também. A própria abordagem, né, da propriedade rural que se fazia antigamente era diferente. Então é uma outra dinâmica, é um outro olhar e que reconhece principalmente a função, né, social que a propriedade tem e que o produtor rural tem para a manutenção de todos esses produtos e serviços do meio ambiente e que, em última análise, é a água que vai ter melhor ou maior qualidade que a gente está tomando aqui na cidade. É isso. Esse é um projeto que me parece que pode servir de exemplo para muitas outras comunidades, porque você falava do exemplo lá do produtor de Viadutos, que já está interessado no projeto de Erechim. Daqui a pouco eles vão desenvolver lá também. Claro. Né? Então, eu acho que todos ganham. E água, quando se trata de água, não vai cair água só na minha propriedade, mas a água infiltra, né, professor Vanderlei? Como é que a água... não é só em obra, que a gente estava comentando antes, a água na terra, ela se propaga. E contempla e beneficia, inclusive, o vizinho, que talvez até nem queira fazer. Exatamente. Eu coloquei até uma questão aqui bem importante, ó. Reservação. A gente acha que reservar água é açude, é barragem, coisa assim. Na verdade, a reservação que está se pensando quando se trata de pagamento por serviços ambientais é uma reservação de água no solo. A grande caixa d'água nossa. A grande caixa d'água nossa. A espuma, né? Essa que... E aí é ali que nós vamos ter uma garantia de água em período de estiagem. Inclusive isso já é sabido desde longa data, que, por exemplo, é muito discutido, o Cristiano também já fez parte do comitê, quando se briga com algumas questões. Hoje choveu, tudo que choveu hoje deve ter dado no mínimo 120, 130 milímetros, ou mais, eu não parei para pensar, não parei para olhar quantos milímetros que deu de precipitação, mas toda ela não, uma boa parte acaba indo embora e a gente acaba tendo que, em períodos, ter que pegar a carreta, pegar um caminhão e buscar água lá no Rio Uruguai e trazer de volta para nossas empresas poderem funcionar. Então essa é uma lógica que a gente tem que inverter. Vamos pensar nos nossos rios pequenos aqui, próximos a nós, e fazer a manutenção dessa água através do nosso solo. E aí são as ações que a gente tem, que elas nos mostram que acabam nos favorecendo e aumentando a quantidade de água nesse solo. O programa ataca primeiro a beira do rio, a nascente, né? Mas ele, em texto de lei, ele fala em APPs, que é mais do que isso, né? Que é mais do que a beira do rio e a nascente. E também tem um outro aspecto importante que a gente está trazendo para dentro do programa, que é trabalhar as questões relacionadas à reserva legal, né? Que é um outro contexto. E uma outra coisa bem importante, que o programa ele vai fazer, Ademar, um reconhecimento para
para aquela propriedade rural e para aquele produtor que também tem excedentes de vegetação. Quando eu falo em excedentes, eu estou dizendo assim, o cara tem mais do que a lei estabelece que ele precisa ter. E aí o programa também vai reconhecer esse pessoal. Que é basicamente aquele que diz, eu sempre conservei e nunca tive nenhum reconhecimento. A nossa lei prevê que a gente chegue nesse produtor que tem essa característica também. Porque o que a gente quer com isso? A gente quer que ele tire da cabeça a possibilidade de manejar essas áreas. Porque realmente, além do solo, a gente sabe, por exemplo, tem alguns estudos que mostram aí, principalmente alguns estudos do professor Riggs lá de Santa Maria, que trabalha muito com conservação de solo, que entre o que infiltra numa floresta e o que infiltra no solo nosso de Planalto aqui, chega a dar diferença de 80 vezes. Então a importância da floresta e a importância do solo bem conservado para a água como um todo, né? Cristiano, professor Vanderlei, acredito que nós tenhamos até... esse assunto não se esgota aqui, né? Nós temos que chover, mesmo que seja no molhado. E esse espaço está disponível para a secretaria, para a universidade, que tem se dedicado também a essa área já faz um bom tempo. E estamos aqui para o que deve né? Esse espaço está sempre disponível para a discussão destes programas, destes assuntos que interessam a todos. E esse é um assunto que realmente interessa a todos, ninguém fica de fora disso. Cristiano, quero te agradecer, deixar o nosso abraço aqui em nome da universidade, professor Vanderlei, que seguidamente nos brinda com a sua presença aqui também. E a você em casa, que semanalmente nos prestigia aqui, o nosso abraço, o nosso carinho, até a semana que vem. Pós-graduação URI Erechim. Viva aqui seu novo mundo. Presencial ou 100% EAD. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. O conhecimento muda a sua vida.